Os engravings, eles vão ser utilizados ali para poder trabalhar com sinergia com teus combat stats, com teus stats bases, attack power e com a tua classe. Então você tem que pegar o engraving que vai potencializar os pontos fortes de cada item da tua build, da tua classe. Começando com os engravings aqui, vamos colocar o Barricade, vamos explicar o Barricade. O Barricade, ele é um engraving que vai aumentar o damage quando você estiver sob efeito de escudo. Quando seu personagem estiver com escudo, ele vai aumentar o damage dele em 3, 8 e 16%, dependendo do level que o teu Barricade vai estar. O próximo engraving de damage é o engraving de Grudge. Grudge, ele vai aumentar o damage que você aplica em boss em 20% no level máximo, em detrimento de 20% de damage que você vai levar. Então a faca de dois gumes, você vai apanhar 20% a mais para poder ganhar 20% de damage. Isso no level 3. Level 1 e 2 você continua perdendo 20%, aliás, você toma 20% a mais de dano, mas você vai escalando, sendo no primeiro nível ali um ganho de 4%, no segundo nível 10% e no terceiro nível 20%. Aura Attack é o engraving que ele vai aumentar o damage das suas skills que possuem a propriedade de Holding e Casting. Essas skills que possuem essa propriedade vão ser aumentadas o teu attack speed, então isso vai diminuir o tempo de cast nessas habilidades e vai aumentar o damage. No level 1, 5% de attack speed, 4% de damage. Level 2, 10% de attack speed, 10% de damage. Level 3, 20% de attack speed e 20% de damage. Master Brawler. O Master Brawler é um engraving que ele vai aumentar o damage que você aplica com skills que possuem a propriedade de front attack. Head Attack ali, quando você ataca na frente do boss. Então no primeiro nível ela vai aumentar em 5%, no segundo nível vai aumentar em 12% e no terceiro nível vai aumentar em 25% o damage das tuas skills que possuem a propriedade de front attack. Agora o próximo é o Supercharge. O Supercharge é uma skill que ela vai funcionar semelhante ao Aura Attack. Ela vai aumentar o attack speed e vai aumentar o damage, porém de skills que possuem a propriedade de Charge. Então skills que possuem a propriedade de Charge, elas vão ganhar aumento de 8% de Move Speed level 1, 4% de damage, escalando para 20% de Charging Speed e 10% de damage, e no último nível, 40% de Charging Speed e 20% de damage. Ambush Master, ele é um engraving que ele vai aumentar o damage das suas skills que tem a propriedade de back attack. Então suas skills que possuem a propriedade de back attack vão aumentar o nível 1 em 5% o damage, level 2 em 12% o damage e level 3 em 25% o damage. Stabilizate Stats, ele vai ser um engraving que vai aumentar o damage do teu personagem quando ele estiver com a vida acima de 80%. Então se o personagem estiver full life, ele vai aplicar mais damage. No level 1 aumentando em 3%, level 2 em 8% e level 3 em 16%. O MP Efficiency Increase, ele é um engraving que ele vai aumentar o teu MP Recovery, que é a tua regeneração de mana, quando você estiver com menos de 50% da mana. E o damage vai aumentar escalando. Então, no primeiro level, 5% de recuperação de mana, quando você está abaixo de 50%, e o seu damage aumenta em 3%. No level 2, você tem 15% de recuperação de mana e 6% de damage. E no level 3, você tem ele com 30% de recuperação de mana e 12% a mais de damage. O Broken Bone, ele vai aumentar o damage quando o teu boss estiver caído pelo Stagger. Então, no momento que o boss cair pelo Stagger, tu vai aumentar teu damage com Broken Bone level 1 em 7,5%, no level 2 em 20% e no level 3 em 40%. Side Focus. Nesse engraving o jogo perdeu a linha completamente. Tem um aumento de 8, 16 e 28%. É um aumento muito alto, 28%. Por 6 segundos. Com o cooldown, com o tempo de recarga de 30 segundos para aplicar ele novamente. E você ativa ele quando você digita exclamações no chat. Sim, exclamações. Você vai digitar exclamações no chat. Após você ter digitado isso, você tem 6 segundos para poder aplicar o teu damage e depois essa skill entra em cooldown durante 30 segundos. Bem, como o cooldown é alto, o tempo de utilização é baixo e você ainda tem que digitar no chat para poder ativar esse engraving, ele é um engraving muito barato, muito situacional e difícil de fazer ele ficar muito eficiente. Por isso o custo dele é bem baixo. Disrespect.
Esse Engraving aumenta em 9 no primeiro nível, 22 no segundo nível e 30% o teu damage no terceiro nível. Quando o boss estiver com 30% ou menos da sua barra de vida. Bem, é um ganho alto, mas em um curto período da batalha. E por ser esse curto período da batalha aí, ele se torna um Engraving não tão eficiente e bem barato por isso. Rage Captain. Rage Captain tem um aumento de 10% de damage proporcional ao seu Movement Speed no level 1, 22% no level 2 e 45% de damage no level 3. Como tua velocidade de movimento ela tem um teto de 140%, esse Engraving vai aumentar no máximo em 18% de damage bruto para o teu personagem. Ele é um Engraving muito bom, ele tem um damage acima da média, porém você só vai conseguir utilizar 100% dele se seu personagem possuir alguma habilidade que vai proporcionar ele um aumento de velocidade de movimento, ou a velocidade de movimento dele seja muito alta para você ter muito Swiftness, o que é bem raro. Por ser tão situacional e por ter poucas classes que podem utilizar 100% desse Engraving, ele não é tão caro assim, mas ele ainda tem um valor um pouquinho acima da média por ser um damage acima da média, que é algo damage de 16%. Hitmaster. Aumento de 3, 8 e 16% de damage em skills que não possuem propriedade nem de front nem de back attack. O aumento de 16% é um valor médio de damage no jogo. Por ser mais fácil de aplicar essas habilidades, por você não precisar de se posicionar para fazer isso, esse Engraving é muito eficiente em personagens que têm a maioria das suas skills sem nenhuma dessas duas propriedades. Bem, como o aumento de damage é apenas um aumento médio e o seu condicionante é que suas habilidades não possuem nenhuma dessas propriedades, esse Engraving ele não é tão caro, ele é mais barato, então facilita você ele montar a sua build com ele, desde que a tua classe permita você utilizar ele nas suas skills de maior damage. Propulsion. Aumento de 3, 8 e 16% de damage por 5 segundos sem cooldown, porém apenas quando você usar a sua skill de movimentação básica do personagem. Ele é um Engraving funcional, tem um aumento de damage médio, mas apenas em personagens que possuem um baixo tempo de recarga nas suas skills de movimentação ou tem a propriedade de carga, você tem mais de uma carga na sua skill de movimentação, como a Scrapper. Por ser uma condicionante muito complexa de aplicar, porque a sua skill de movimentação é sua skill para você se reposicionar no mapa, ele é um Engraving muito barato e pouco utilizado. Master Tenacity. Ele vai aumentar também um damage médio de 3, 8 e 16%, porém quando seu HP estiver abaixo de 50%. Também é um aumento médio, também é difícil de ser aplicado este aumento de damage, porque você precisa estar com a vida mais baixa. Ele é bem utilizado pela classe do Berserker, porque um dos seus engravings de classe faz com que ele fique ali com 30 ou 40% da tua vida, e aí você consegue durante todo o tempo ali você está utilizando este engraving. Adrenaline. Seu personagem ganha um stack para cada skill utilizada, que irá aumentar o seu poder de ataque e a sua chance de crítico, apenas no sexto stack. No level 1, você tem 0,3% de ataque power por stack, chegando a 1,8% no sexto stack e garantindo também no sexto stack 5% de chance crítico. No level 2, você vai ganhar por stack 0,6% de ataque power, chegando no máximo de 3,6%. E no sexto stack você ganha 10% de chance de acerto crítico. No último level, no level 3, você ganha 1% de ataque power por stack, chegando ali no sexto stack 6% de poder de ataque e 15% de chance crítico. Cursed Doll. O mais utilizado para ter esse benefício de poder de ataque. Ele vai aumentar em 3, 8 e 16% de ataque power nos levels 1, 2 e 3 respectivamente. Mas em todos os níveis irá custar 25% da cura vinda de potions ou de suportes. Por ser bem punitivo, muitos jogadores evitam de utilizar, mas ainda assim é um engraving muito forte, por isso seu valor no mercado é muito alto. Ele vai proporcionar um bônus de ataque power sem ter nenhuma condicionante, e isso é muito benéfico, sem contar que quanto mais o jogo avança, quanto mais ataque power você vai ter, mais vai escalonar e mais eficiente esse engraving vai ser.
Mass Increase vai aumentar em 4, 10 e 18% o poder de ataque nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente. Em troca, você vai perder sempre 10% da sua velocidade de ataque, independente do nível. Ele é pouco utilizado, mesmo tendo maior ganho de ataque power. Ele é indicado para builds que possuem um alto valor de swiftness no Combat Stats base e utilizam ou então que utilizam um aumento de velocidade de ataque no seu set. Como tem poucos personagens que não são muito punidos por esse efeito negativo, ela é pouco utilizada e por isso seu valor de mercado é inferior. Ether Predator. Quando você atacar, você vai dropar uma orb, que apenas o seu personagem pode pegar. Essa orb irá te buffar por 90 segundos, e será renovado o buff quando você pegar uma nova orb, tendo o máximo de stack, o máximo de cargas em 30. No nível 1, cada stack irá aumentar 0.2% de ataque power e 0.3% da sua defesa, sendo no stack máximo 6% de ataque power e no máximo 9% de defesa no nível 1. No nível 2, você vai ter 0,3% de ataque power e 0,6% de defesa, escalonando ali para 9% de ataque power e 18% de defesa. Finalizando no nível 3, cada stack vai te dar 0,5% de poder de ataque e 1% de defesa, fechando ali em 15% de poder de ataque no final e 30% de defesa no final. Eu fiz os testes e você precisa de mais ou menos 2 minutos e meio para poder conseguir os 30 stacks. Ou seja, esse Engraven ele vai começar ele se torna muito eficiente com o decorrer da run. Então no início da run você vai estar um pouco mais fraco, mas quando você estiver fazendo ali, evoluindo ali a tua batalha, você vai conseguir os 30 stacks e esse Engraven fica muito potencializado. Ele é muito interessante, porém é pouco utilizado pelo fato de você precisar de um tempo de batalha para poder usufruir 100% dele. Mas ele é muito eficiente quando a tua build você tem uma pedra ali que te permite ter um Engraven extra. Então ele no nível 1 ou no nível 2 ali, ele vai te dar uma eficiência muito grande sem trazer nenhum malefício, se tornando um Engraven muito bom nessa situação. Crushing Fist. Quando o seu personagem conectar um counter no boss, você ganha 4, 10 e 20% de ataque power. E sua equipe ganha 2, 4 e 8% de damage. Isso aí no nível 1, 2 e 3 respectivamente. Porém, esse damage ele só tem esse buff por 3 segundos. E esse buff era a criatura que sofreu o counter. Esse Engraven ele pode ser utilizado em suportes. O aumento de ataque power nos suportes influencia diretamente na eficiência do buff de damage deles. Os buffs deles são escalonados pelo ataque power. Então é muito interessante esse buff para eles. Sem contar que ele vai aumentar o damage da PT. O problema desse Engraven é a janela de oportunidade, que são apenas 3 segundos de buff para PT, somado que nem sempre o suporte vai conseguir conectar o counter, ou o usuário desse Engraven vai conseguir conectar o counter. Como a run é feita ali de 4 ou 8 pessoas, vai variando quem vai conseguir ali conectar o counter primeiro. Esse Engraven ele não é tão interessante assim não, ele é pouco eficiente. Contender. No level 1, ele aumenta seu poder de ataque em 1% para cada inimigo derrotado em 15 segundos, tendo seu limite em 5 cargas. No level 2, aumenta para 1,5% e no level 3 em 2,5%, tendo ali sua carga máxima no level 1 em 5%, no level 2 7,5% e no level 3 12,5%. É um aumento considerável, mas só é eficiente em conteúdos com muitos minions ou creeps ali com hordas para serem derrotados, como builds de Chaos Dungeon aí. Crítico. Os Engravens que influenciam diretamente no crítico, seja a chance de acerto crítico ou o dano crítico. Então, o primeiro que a gente vai falar é o Keen Blunt Weapon. Ele aumenta o dano crítico de um personagem. Por base, os personagens têm 200% a mais de dano quando ele efetua um acerto crítico. Porém, tem algumas classes que podem ter esse valor aumentado por skills ou características de classe. Esse Engraven aumentará 10, 25 e 50% de dano crítico nos levels 1, 2 e 3. Em troca, ele terá em todos os níveis uma chance de diminuir o seu dano em 20%. Esse Engraven é perfeito para classes que permanecem no padrão de 200% de dano crítico e possuem uma build que ultrapasse 60% de chance de crítico. Quando a classe já possui um dano crítico alto, a chance de diminuir em 20% o damage é muito punitiva, por isso ele não é utilizado nessa situação. Existe uma tabela que demonstra a eficiência desse Engraven, mostrando o quanto de dano a mais você tem em cada situação. Quando o seu
crítico ultrapassa 60%, o dano é aumentado em mais de 16%. Na situação perfeita, pode chegar em até um aumento de 22% de damage. Por ter esse potencial e como a maioria das classes conseguem atender os pré-requisitos para esse Engraving, ele tem um valor muito alto no mercado e ele é muito utilizado. Precise Dagger. Aumento de chance de acerto crítico em 4, 10 e 20%, pela perda de 12% de crítico em todos os níveis. Esse Engraving é muito barato pela punição que ele causa. Mas em classes que possuem um dano crítico muito alto, esse Engraving é muito eficiente, pois nessa situação, ter um acerto crítico se torna fundamental para essas classes. Por ter poucas classes que usufruem com eficiência desse Engraving, ele é bem barato no mercado e pouco utilizado. Preemptive Strike. Quando atacar um monstro de classe Challenger ou inferior, que são os monstros ali de Chaos Dungeon, e eles estando com o HP cheio, HP máximo, seu ataque será crítico e terá um aumento de damage em 30%, 80% e 160%. Ele é um Engraving que só funciona na Chaos Dungeon. Ele é muito bom para facilitar o teu conteúdo diário de farm. Então na hora que você for fazer ele teu farm, você vai usar uma skill e a primeira skill que você usar ou vai matar esses monstros ou vai deixar ele bem próximo de morrer. Engravings defensivos são mais baratos por serem mais úteis em conteúdos de jogador contra jogador ou guilda contra guilda. Primeiro Engraving, Fortitude. Diminuição do dano recebido proporcional ao HP perdido, tendo um máximo de 5% no level 1, 15% no level 2 e 30% no level 3. Strong Will. Reduz o dano recebido quando o seu personagem é derrubado no chão. Esse dano ele é reduzido em 5% no nível 1, 15% no nível 2 e 30% no nível 3. Heavy Armor. Aumenta todas as defesas em 20% no level 1, 50% no level 2 e 100% no level 3. Esse Engraving ele é sempre utilizado em build de jogador contra jogador e guilda versus guilda, mas ele também é utilizado por alguns suportes. Por isso seu valor de mercado ele é um pouco mais elevado. Expert. Aumento no escudo e na cura para você e para a sua equipe. Por base, você vai ter um aumento de 3% no level 1, 7% no level 2 e 12% no level 3. Quando o personagem que for receber a cura ou o escudo estiver com a vida abaixo de 50%, ele tem um aumento de 6% de eficiência no level 1, 14% de eficiência no level 2 e 24% de eficiência no level 3. Esse é um dos principais Engravings de suporte, por isso o seu preço no mercado ele é mais elevado. Divine Protection. Quando atacado, você tem 20% de chance de receber uma redução de dano em 60%, tendo o seu tempo de recarga alterado com o aumento de level desse Engraving. No level 1 você tem um tempo de recarga de 60 segundos, no level 2 de 20 segundos e no level 3 de 10 segundos. Crisis Evasion. Quando receber um dano fatal, seu personagem se torna invencível por 3 segundos, recebendo uma cura equivalente a 50% do dano fatal recebido. O tempo de recarga dessa habilidade diminui com um level, sendo 15 minutos no primeiro level, 12 minutos no segundo level e 9 minutos no terceiro level. Enhanced Shield. Quando seu personagem receber algum escudo, ele vai ganhar imunidade a Crowd Control, habilidades que causam empurrão, habilidades de controle de grupo. Para cada level que você tiver ela, vai ser menos punitivo, o que vai alterar vai ser a punição que você vai receber por usar ela. Então no level 1, o teu escudo vai ser 90% menos eficiente, no level 2 75% menos eficiente e no level 3 50% menos eficiente. Enquanto seu personagem estiver sob efeito de escudo, você tem o bônus aplicado. Emergency Rescue. Quando o HP fica abaixo de 30%, o personagem ganha um escudo de 20% da sua vida máxima. Se esse escudo não for quebrado em 6 segundos, o personagem recebe uma cura de 50% no valor do escudo restante. No level 1, o tempo de recarga desse Engraving é 300 segundos, no level 2, 250 segundos e no level 3, 180 segundos. Engravings utilitários. Eles irão trabalhar para proporcionar uma sinergia com o seu personagem, seja ela para suprir uma fraqueza ou maximizar uma vantagem de uma classe. Então, o primeiro Engraving, Drops of Ether. Quando o seu personagem ataca, ele vai dropar uma orbe em torno dele. Essa orbe fica no chão por 30 segundos e você ou qualquer membro da sua equipe pode pegar ela. O tempo de recarga desse Engraving diminui com o aumento do level do mesmo, sendo 60 segundos no level 1, 30 segundos no level 2 e 10 segundos no level 3. As orbes que podem ser dropadas são Strength, laranja, vai aumentar a força do personagem, Wind, verde, que vai aumentar a destreza e a velocidade de movimento do seu personagem,
Flash, a branca, que vai aumentar a chance de ataque crítico do seu personagem. Defense, a azul claro, que vai aumentar as defesas do seu personagem. E MP, azul escuro, que vai aumentar o regen de mana do seu personagem. Esse Engraven é muito interessante para suporte, a maioria dos suportes utilizam ele, e ele tem um valor médio para baixo no mercado. Awakening, diminui o tempo de recarga do teu Awakening, da tua Ultimate, em 10% e aumenta em 1 a utilização durante a batalha. Isso no level 1. No level 2, 20% de redução do tempo de recarga do teu Awakening e aumento de 2 cargas por run. No level 3, você tem 50% de redução do tempo de recarga do teu Awakening, da tua Ultimate, e você ganha 3 cargas extras para utilizar durante a batalha. Um dos principais Engravens de suporte e por isso seu valor de mercado é elevado. Spirit Absorption, aumento de ataque e move speed, velocidade de ataque e velocidade de movimento, em 3, 8 e 15% no level 1, 2 e 3. Esse Engraven pode ser utilizado em classes que possuem um alto damage, porém baixa mobilidade e skills lentas, ou em suporte, que utilizam como combat stats principal a especialização, e vai faltar para ele ali a velocidade de casting das suas habilidades. Master of Escape, redução do tempo de recarga ao se levantar, no level 1 em 4%, no level 2 em 12%, no level 3 em 25%. Esse Engraven é utilizado para builds de jogador contra jogador ou guilda versus guilda. Max MP Increase, aumento de mana máxima em 5, 10 e 15% em cada nível. Pode ser utilizado para classes que são dependentes de mana, mas muito difícil de se tornar eficiente. Explosive Expert, aumenta a carga de bombas, granadas e itens de batalha em 1 para cada nível do Engraven. É interessante ter ele no level 1, level 2, principalmente para builds de suporte que permitem ter um Engraven a mais, quando você tem uma pedra que te proporciona a utilização de mais um Engraven level 1 ou 2 ali. Shield Piercing, aumenta o dano em escudos em 16, 50 e 100% nos níveis 1, 2 e 3 respectivamente. Pode ser utilizado em build de jogador contra jogador e guilda contra guilda. Viral Point Hit, aumenta o efeito de stagger das suas skills em 6, 18 e 36% nos levels 1, 2 e 3. Muito interessante para suportes, já que as suas skills não possuem essa característica. Lightning Fury, ataques têm 60% de chance de criar uma orbe elétrica, com 5 orbes tem uma explosão de dano no inimigo. No level 1 tem um tempo de recarga de ativação em 4 segundos, no level 2 2 segundos e no level 1 apenas 1 segundo. Esse Engraven em uma build que possua aumento de damage no elemento Lightning pode ser utilizado, mas com eficiência um pouco abaixo da média. Magic Stream, quando não atacado por 3 segundos, tem uma regeneração de mana aumentada em 5, 10 e 15% nos níveis 1, 2 e 3, somado ao tempo de recarga diminuído em 3, 6 e 10% em cada um dos níveis. É interessante para builds de suporte, porém é pouco utilizado. Necromancy, esse aqui eu tô falando só para poder constar. O jogo se perdeu completamente nesse Engraven. Esse Engraven, ele vai spawnar, ele vai summonar criaturas quando seu personagem ataca, aplicando um damage baseado no seu ataque power. Porém, o multiplicador é tão baixo que é simplesmente inútil esse Engraven. Espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor como é que funciona esse aí no jogo, para você montar a tua build do teu personagem. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente a pergunta ao vivo na stream da Twitch, todos os dias. Pode clicar no link aqui embaixo para poder acessar ou deixar no comentário. Para ver mais vídeo como esse, se inscreva no canal, ativa ali o sininho. Tamo junto, muito obrigado, te encontro lá, tchau!